Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Neste vídeo eu vou dar continuidade a um estudo de levantamento de material de paredes, buscando entender as formas como o Revit quantifica e se isso é preciso ou não. E claro, mostrando alguns fluxos de trabalho que buscam melhorar a assertividade aí no levantamento de materiais. Desejo que vocês gostem do vídeo, fiquem ligados que logo após a vinheta tem muita novidade por aí. Buscando entender a quantificação aqui dentro do software, eu fiz alguns exemplos. O primeiro foi a modelagem mais simples e rápida, onde eu construí 3 paredes, os pisos, a laje de cobertura e pronto, está feito aqui. Como o objetivo é verificar as paredes, percebo aqui numa tabela de quantidades que as 3 paredes, cada uma com 1 metro por 3 metros de altura, me geraram 45 metros quadrados. Porém, já percebemos as imprecisões. A parede ela adentra na laje do pavimento superior. Isso aqui, na obra, não vai ser executado. Então, nós deveríamos corrigir isso inicialmente. Segundo, o piso foi modelado considerando o pavimento inteiro. Porém, nas regiões onde há alvenaria, o piso vai ser interrompido. Isso significa que nós vamos construir o piso por ambientes. Então, a opção mais adequada para extração de quantitativos é fazer pisos e forros por ambiente. Isso vai me gerar uma quantificação mais precisa. Aqui eu fiz uma nova tabela onde eu uni as paredes com a laje e as paredes com os pisos. Como nós estamos numa ferramenta BIM, o intuito é modelar dentro do computador, ou seja, construir virtualmente. Eu vou abrir aqui um corte para vocês entenderem como é feito a construção aí lá na obra. Se nós pararmos para analisar, nós construímos a laje primeiro, posteriormente nós fazemos a alvenaria, depois eu faço o reboco e posteriormente eu faço o contrapiso. E aí depois eu venho com as camadas de acabamento, o piso e a pintura ou a cerâmica eventualmente aí. Então essa é a sequência executiva e é isso que está sendo construído aqui no computador também. Para fazer a união da forma correta, no momento de criação dos pisos, a linha limite do piso deve ficar anexa ao limite do osso da parede. Esse limite aqui nós podemos buscar por meio do comando selecionar paredes, estender para a parede, para o núcleo. Quando eu seleciono a parede, já está colocada no local que a gente precisa. E dali eu posso finalizar o nosso piso. Posterior a isso, nós fazemos a união das paredes com os pisos, onde eu tenho o comando unir. Unir geometria. Eu uno a parede com o piso, a parede com o piso, e já ficou correto. Porém, vocês devem estar se perguntando, se eu tenho um projeto com 300, 400 paredes, isso vai me dar um trabalhão, né? Só que tem uma notícia boa. Existe um plugin chamado OnBox que permite fazer essa união de uma forma bem mais rápida. Eu tenho aqui o comando unir elementos e eu posso unir todas as paredes com todos os pisos, e isso também vale para vigas, pilares e outros elementos. Isso aqui agiliza muito o nosso trabalho, nosso dia a dia. Uau! Depois de feitas as uniões, nós teremos algo próximo do que está aí. Nós descontamos a base aí dos acabamentos. Isso me traz uma maior precisão. Observando a tabela ao lado, eu percebo que houve uma redução aí de 45 metros quadrados para 42,5 metros quadrados, somente fazendo a união dos pisos e das paredes. Dando sequência nas análises, sabemos que alguns acabamentos, como cerâmica e pintura, não precisam alcançar a laje. Muitas vezes estes vão ficar até o nível do forro. Então nós deveríamos descontar também estes materiais. Aqui, no momento de criação dos forros, nós também podemos utilizar a opção de levar a linha limite até o osso da parede. Isso faz com que nós possamos unir também esse elemento.
Porém, a união da parede com o forro não resolveria o problema de interromper o acabamento até a laje. Então, nós teríamos que adotar outras possibilidades. Dentre elas, existe a possibilidade de anexar a parede até o forro, sendo que o acabamento do forro ele está adentrando até a camada de osso da parede. Então, fazendo o comando anexar topo base e clicando no forro, eu consigo sim interromper o acabamento até o nível dele. Porém, este comando ele não é aplicável a todas as situações. Por exemplo, se eu quisesse fazer a mesma coisa aqui do outro lado da parede, eu receberia uma mensagem de erro. O software tem algumas limitações com relação a mudar as alturas das camadas com relação a uma parede básica, tá? Não posso desvincular todas as camadas ou camadas que não sejam adjacentes. Em alguns casos até dá certo, mas na grande maioria das situações vai dar errado. Então esse é um fluxo de trabalho que nós não vamos adotar aqui. Eu fiz alguns testes até para demonstrar isso. Algumas paredes eu consigo sim fazer com que o acabamento fique vinculado ao forro até a sua altura, e isso dos dois lados. Porém, não são todas as paredes que aceitam essa opção. E daí eu criei uma nova tabela para verificarmos aqui a redução do acabamento quando eu faço essa opção aí de anexar as paredes ao forro. Percebam que quando eu tenho levantamento de materiais, a anexação da parede ao forro fez reduzir de 41,95 para 40,29 metros quadrados. Lembrando, esta opção ela não é aplicável a todas as paredes, então eu teria problemas em aplicar isso em um projeto grande. Todas as opções que eu demonstrei até agora, eu criei as tabelas como levantamento de material. Porém, como demonstrado em um vídeo anterior, esta é uma opção que gera muita imprecisão, pois as camadas adentram umas nas outras. E isso não é o que a gente deseja. Então, neste momento, após fazer a união das paredes com os pisos, unir as camadas e até mesmo fazer a união do forro com as paredes, eu posso gerar as partes para gerar um quantitativo mais preciso. Então, seleciono todas as paredes e uso a opção gerar peças. Gerando as peças aqui, algumas peças vão ser adaptadas, outras não. Eu percebo que algumas camadas que eu consegui interromper anteriormente, elas ficam aqui limitadas, como por exemplo o reboco e o emboço, elas foram até a laje. E eu interrompi o acabamento cerâmico e a pintura. Aqui eu já tenho uma certa precisão na quantificação. Após gerar as peças, eu criei uma nova tabela de levantamento de materiais, porém agora de peças. Essa tabela ela vai trazer para a gente aqui as camadas separadas nestas paredes. Então aqui eu tive um acréscimo de materiais devido aí às alturas das camadas estarem agora ajustadas também. Este ajuste por meio das peças pode ser feito manualmente. Então eu posso selecionar uma das camadas que anteriormente eu não conseguia anexar ao forro e solicitar a mostrar os manipuladores desta camada, né? Então eu conseguiria trazer ela até a altura que eu desejo. Isso me daria uma certa precisão. Reparem que a tabela aqui ela já vai ajustando aí as quantidades. Porém, percebam que se eu tiver que fazer isso manualmente em um projeto grande, eu teria aí um grande trabalho e muitas vezes um retrabalho se houver necessidade de fazer algum ajuste ou alguma alteração. Por esse motivo, nós não vamos adotar esta metodologia. Próxima opção que nós teríamos seria fazer paredes compostas. O que significa? Nós temos aqui um modelo de parede composta ou parede empilhada, onde eu configuro dois tipos de paredes básicas, uma com os acabamentos em ambas as faces ou da forma como eu desejo, e outra
sem os acabamentos, por exemplo, aqui somente a alvenaria. E eu consigo juntar essas duas paredes básicas em apenas uma, que é a nossa parede empilhada. E isto não se limita a apenas duas paredes, eu posso criar várias paredes básicas em uma parede empilhada. Essa, até o momento, está sendo uma das melhores opções para trabalhar de maneira um pouco mais ágil e ter um pouco mais de precisão no momento de quantificar os materiais. Porém, nem tudo são flores. As paredes empilhadas têm algumas limitações. Por exemplo, eu não consigo gerar as peças ou as partes diretamente aqui na parede empilhada. Uma opção seria clicar com o botão direito, vir na opção dividir e assim eu teria a parede dividida em duas paredes básicas. Porém, eu teria que fazer isso em todas as paredes do projeto e seria uma por uma. Não consigo selecionar todas aí para dividi-las. Então, uma dica aí da professora Rani de Moraes, que é diretora da Quatre Ensino Especializado, é criar uma tabela que permita eu selecionar todas as paredes aqui dentro das paredes empilhadas e aí sim eu conseguiria criar as peças. Eu fiz isso aqui criando uma tabela de paredes empilhadas, colocando alguns filtros, eu consigo selecionar apenas as paredes que estão aqui dentro da parede empilhada. Então agora fica habilitado a opção de criar peças. Só que antes mesmo de criar as peças, eu percebi em alguns testes que o encontro das paredes vai impactar na forma como as camadas vão ser criadas. Então, muito cuidado, pois aqui, neste exemplo, eu tenho um encontro de paredes em topo, ou similar ao que eu teria em colocar no esquadro. Isso vai fazer com que algumas das camadas, no momento de criar as peças, ela adentre as outras, e isso vai trazer imprecisão. Vamos fazer esse teste aqui. Então, até o momento eu tinha uma parede aqui em peças de 42 metros quadrados. Daí, criando a parede empilhada, eu chego em 39,75 metros quadrados. Essa aqui seria aí a parede empilhada apenas com levantamento de materiais, sem fazer a opção de peças. Aplicando aí a opção de peças, onde eu separo aí todas as camadas da parede, eu criei uma nova tabela para verificar a nova quantidade e chegamos, enfim, em 38,85 metros quadrados. Fazendo um paralelo desde o início deste estudo, nós tínhamos lá no princípio 45 metros quadrados. Agora eu cheguei aqui em 38,85. Isso equivale a uma redução de aproximadamente 14% na área dos acabamentos e dos materiais dessas paredes. Pode parecer pouco, claro, é um exemplo com apenas 3 paredes e não houve um impacto tão grande com relação a vários encontros. Porém, quando eu tenho um projeto maior e muitos encontros de paredes, isso aqui vai se tornar muito relevante no quantitativo final da sua obra. Então é isso, pessoal. Neste vídeo eu quis trazer um exemplo de trabalho e de metodologia que nós temos adotado aqui. Claro, não é a única e talvez não seja a mais eficiente, porém é a que tem dado certo. Entre o céu e a terra existem mais coisas do que nossa vã filosofia possa imaginar. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, alguma dica, escreve nos comentários aí abaixo, que assim que possível eu respondo. E claro, continue nos acompanhando, eu vou fazer alguns vídeos trazendo mais fluxos de trabalho e com certeza buscando ser mais eficiente aí no dia a dia. Agradeço por ter acompanhado até aqui, um abraço e eu fui!